Em Romanos, capítulo 6, verso do número 12 a seguir. Tá bom. Iremos abordar um pouco aí sobre a lei do pecado, onde Paulo aqui escreve aos crentes em Roma, a partir do verso 12. Diz assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresentai os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como os vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Irei abordar aqui um tema que é bem polêmico nos dias atuais, que é sobre acerca do pecado, onde muitos estão dizendo que o pecado ele não é mais pecado, mas sim fruto da carne. Onde muitos estão negando, dizendo que não existe mais pecado. Muitos pastores, como eu vi até um vídeo por esses dias, um pastor dizendo que ninguém vai para o inferno porque peca. Então, para vocês verem o tamanho de como está a polêmica acerca do pecado, eu irei aqui tratar algumas coisas acerca. Porque estamos no tempo da graça, e não sob o jugo da lei. Devemos pecar livremente, continuando a prática do pecado? O mesmo autor que escreveu, Paulo, essa pergunta retórica, ele diz de modo nenhum devemos pecar, não somente porque estamos debaixo da graça. Portanto, nós somos libertos do pecado e fomos feitos servos da justiça. O que muitos estão se confundindo, aí o que eu pude perceber é o seguinte, que eles falam que Jesus Cristo, ele levou todos os nossos pecados ali na cruz do Calvário. E eles pegam um texto, isolam aquele texto, para dizer que naquele momento o pecado foi destruído. E ó, observamos aqui que o pecado ainda existe. Jesus, através do ato expiatório na cruz do Calvário, sim, ele perdoou os nossos pecados. Porém, quando não temos o conhecimento da graça, não temos o conhecimento da lei, não temos o conhecimento do mandamento, nós vivíamos na prática pecaminosa. Para nós, ali naquele momento onde vivíamos nessa prática, a gente fazia tudo naturalmente. A gente não tinha noção que aquilo ali era pecado. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo e recebemos a imediata habitação do Espírito Santo, ali Cristo, através do ato expiatório, ele nos perdoa, nos purifica, ele purifica a nossa consciência do nosso pecado, ou seja, o pecado que nós fez há tempos atrás, antes da conversão ao cristianismo. Estes pecados, ele perdoa, ele aniquila, esses pecados não existem mais, não são válidos. A partir em diante, como nós recebemos a imediata habitação do Espírito Santo, nós não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E observe que um texto que eles estão isolando é o de Romanos 8, que diz assim: Oi, agora o Wilk. Participa aqui, Wilk, mas eu? Vai participar? Está abordando aqui um texto sobre a lei do pecado, em Romanos, acerca de Paulo está falando aqui. Quem dirá não? A gente dá uma debatida, discutir um pouco sobre o assunto? Ou está ocupado? O Wilk? Ô, velho, tá aí. Tá bom, tá bom. Então, um texto que eles gostam muito de isolar é acerca de Romanos 8. Portanto,
Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eles leem essa parte, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eles isolam esse texto aqui. E diz que a pessoa, quando está em Cristo, ela está liberta, o pecado foi destruído e eles podem viver da maneira que eles querem. Muitos pregadores chamam isso da hipergraça, né, onde eles podem fazer tudo. Portanto, a Bíblia é clara em dizer que não há condenação para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a prática contínua do pecado leva à condenação eterna. A prática contínua do pecado leva à condenação eterna. Amém? Quando recebemos a imediata habitação do Espírito, há um confronto entre a nossa carne e o Espírito. Esses dois opõem-se um ao outro para que nós não venhamos fazer aquilo que a nossa carne deseja, as nossas vontades, desejo da cobiça. Porque a Bíblia vai dizer aqui, em Romanos 8, 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem à verdade, ou poder ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, quem está, amém, quem está segundo a carne, vivendo segundo a carne, vivendo uma prática de pecado constante, eles não podem agradar a Deus. Então, essas coisas que muitos aí estão comentando acerca do pecado, que Jesus levou os pecados, que não existe mais pecado, que você pode fazer tudo livremente, isso aí é coisa de Satanás, é heresia. Porque se eles estão certos, a minha Bíblia está errada. E a Bíblia é a palavra de Deus, a revelação dada pelo Espírito. Então, se o que eles falam estão certo, a minha Bíblia está errada. E eu prefiro ficar com a Bíblia do que o que muitos estão falando. Portanto, Paulo fala aos crentes em Roma, aos novos convertidos, acerca de que, da maneira que eles viviam antes, na prática do pecado. Paulo está dizendo aqui, vocês que viviam na prática do pecado, antigamente, vocês eram escravos do pecado. Hoje, vocês são libertos por Cristo do pecado. Então, vocês não devem viver da maneira que vocês viviam antes, pois vocês não estão sob o jugo da carne. Vocês hoje têm o Espírito de Deus, e quem tem o Espírito de Deus é guiado para fazer as vontades de Deus. Então, isso aí é uma desculpa, esses filhos de Satanás, esses hereges. Colocam essa desculpa aí, acerca de o pecado não existe, para que eles possam fazer a vontade dele. Para que eles possam fazer as vontades deles e não a vontade de Deus. Então vamos ter cuidado. Paulo fala, portanto, nem tampouco apresentai os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Paulo está falando sobre o pecado, para a gente não apresentar o nosso corpo, os nossos membros, como um instrumento de iniquidade. Meu corpo não é para praticar iniquidade. Então, aquele que vivia bebendo, hoje se santifica, toma a ceia do Senhor. Aquele que antes se prostituía, hoje se purifica. Aquele que antigamente cantava para Satanás no mundo, hoje vai se consagrar e louvar a Deus. Aquele que dançava em festas mundanas, hoje vai se consagrar, vai entrar naquele Shekinah, vai começar a fazer as coreografias para a obra de Deus. Então, Paulo fala para a gente santificar os nossos membros. Paulo trata acerca da santificação e não do pecado. O livro de Romanos, aqui, ele trata acerca da lei natural, que é a lei da carne, nossa natureza pecaminosa. Ele trata acerca da lei ou mandamento e também acerca da lei do Espírito. Esses três tópicos aqui estão envolvidos aqui em Romanos 6, 7 e 8, a qual eu estou estudando. Então, se essas pessoas dizem que o pecado não existe, como eu vi aí, é porque eu não sei, não tem como colocar um vídeo aqui para mostrar a vocês o que um
um certo pastor aí andou falando aí que tem muitos aí com falsos ensinamentos, iludindo muitas ovelhas aí, dizendo que pecado não existe. Diz que só porque estamos debaixo do tempo da graça devemos pecar livremente. E Paulo, aqui no verso 14 do capítulo 6, diz que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão debaixo da lei, mas no tempo da graça. Estamos no tempo da graça. Então o pecado ele não tem domínio sobre nós, porque quando vivíamos no tempo da lei, nós não tínhamos o Espírito Santo. Hoje, como já estamos no tempo da graça, e o Espírito Santo ali foi nos concedido, então estamos sob o jugo de quê? Do Espírito Santo. Este se opõe, como eu falei, para que nós não fazemos aqui a nossa vontade. Nossa vontade. Amém, queridos? Que Deus assim venha nos abençoar e que nós venhamos assim estar nos santificando cada vez mais, para a glória de Deus. Aqui, ó, observe o verso 20. Porque quando eres servo do pecado, estavais livre da justiça. E que fruto tinhais, é que minha versão aqui é complicada de ler. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonham? Porque o fim delas é morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende-vos fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Observe o que Paulo falou. Aleluia. Olha aqui. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação. Santificação e não pecado. O que muitos estão querendo fazer é continuar nas suas práticas pecaminosas, iludindo muitos. Mas Paulo deixa claro que nós, cristãos, nós que temos Cristo, o Espírito de Deus, fomos libertos do pecado e fomos feitos servos de Deus. E o nosso fruto é para a santificação e não para o pecado. A Bíblia diz, ela é clara em dizer, que Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação e honra. Honra, santificação e honra. Então nós devemos nos santificar, pois não estamos mais vivendo a vida de pecado que vivíamos antes. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, que nós viemos estar firmados em Cristo e viemos estar firmados em Cristo, pois não é fácil. Isso é cumprimento da palavra, onde a Bíblia diz que ia surgir falsos profetas, falsos mestres, que ia introduzir heresias no meio do povo, e muitos iam crer e seguir heresias destruidoras, que até chegar ao cúmulo de negarem a soberania de Deus e que chegaria também a difamar o caminho da verdade. Então, é isso que está acontecendo hoje. Vamos estar atentos aos sinais que Cristo está voltando. Falsos ensinamentos, heresias destruidoras aí estão entrando aí no meio do povo. E muitos aí estão crendo. Já tem casos aqui no Conde, pastores conhecidos meus, aí, que já falaram que estão perdendo ovelhas para esse tipo de pessoas que falam que o pecado é fruto da carne, o pecado não existe, que podemos pecar livremente, porque estamos no tempo da graça. Então tomem cuidado com isso, estudem a Bíblia, estudem a Bíblia, a palavra de Deus. Se uma pessoa lhe disser alguma coisa e não provar na Bíblia, não creia. Só creia se lhe provar na Bíblia. Amém? Eu vou deixar essa live salva aqui. E aí vocês dão uma olhada no que eu falei acerca do pecado. Né? Foi só uma palavra rápida. E assim que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Pai do Senhor.